Gênesis 26. Nós vamos ler boa parte do capítulo, e por isso eu peço gentilmente que você mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Nós tivemos nesses dias, aliás, quem ministrou hoje aqui foi o Ministério de Louvor dos jovens aqui da igreja, arrebentaram. Eles já ficaram aqui, porque esses dias tivemos Alcance 55, e nós fomos muito abençoados pela ministração de hoje à noite, não é verdade? Bênção, abençoou muito a minha vida. Dizer para o Diego, falei, olha, ele sabe tocar até as músicas antigas. Hã? Não é tão jovem assim, tem que fazer um exame, carbono 26. Muito bem, Gênesis 26 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente, aquele carinho que só o marido faz na esposa, sabe? É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem ao povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparte-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor,
e prosperaremos na terra. Até aqui lemos. Vamos orar mais uma vez? Você poderia, por gentilmente, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai eterno, graças te damos pela alegria que vem do Senhor. Alegria que enche o nosso coração, que nos faz pular, cantar, levantar as nossas mãos e saber de que há um Deus que é por nós e por isso não há o que temer. Pedimos agora que ao abrirmos a Tua palavra, o Teu Espírito fale conosco, de maneira tal que saiamos daqui sobre a instrução da verdade que é a Tua palavra. Tira de nós toda preocupação com aquilo que está alheio a este momento e que possamos receber da Tua parte a porção da qual o Senhor preparastes para nós nessa noite. Assim oramos, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Assente-se, por favor. Esse texto tem muita similaridade com o início de uma jornada daquele que é chamado do pai da fé. Ele é o pai da fé e o pai do personagem central desse texto que nós acabamos de ler. A história de Abraão começa a ser narrada no mesmo livro, no capítulo 12, quando o Senhor o chama a sair da terra do seu pai, do meio da sua parentela, e partir para uma terra que o Senhor o mostraria. Logo após a sua saída em obediência à voz de Deus, houve uma grande fome sobre a terra. Naquela ocasião, Abraão decide descer ao Egito, um lugar de mais recursos, um lugar onde um rio corria pelo meio da terra e que trazia fertilidade e abundância para aquele país, o qual faria com que Abraão fugisse da fome e pudesse dar um pouquinho de recurso para a sua casa e para os seus servos. O tempo passou, o filho da promessa chegou e mais uma vez houve fome sobre a terra. É assim que começa esse capítulo. Ele começa de uma maneira não tão promissora. Períodos de fome são períodos de grande tristeza. Se você está um tanto alheio àquilo que acontece ao redor do mundo, vale a pena de vez em quando você sintonizar com aquilo que acontece em muitos países onde a fome domina esses lugares. Pessoas morrem de fome, pais não têm o que dar para os seus filhos e têm que vê-los morrer por não ter o que comer. A fome gera desespero e pela falta do que comer as pessoas naturalmente tendem a fugir. Foi assim com a casa de Abraão, foi assim agora com a casa de Isaque. Primeira intenção que ele tem, é importante você entender esse pano de fundo histórico, para que você se situe dentro do contexto desse texto. A reação de Isaque é repetir a reação de seu pai. No capítulo 12, Abraão desce para o Egito. Isaque estava inclinado a fazer o mesmo, quando Deus fala com ele. No meio da fome, Deus fala com ele. E nós começamos a descobrir algo que acontece num dos períodos de maior dificuldade da história desse homem que nos é narrado nas Escrituras Sagradas. De que nos momentos de maior dificuldade, Deus pode nos fazer viver as maiores experiências de fé que já provamos. O teu momento de escassez, de privação, pode se tornar o momento de maior bênção na sua vida. Você pode dizer amém para isso? Deus vem e visita Isaque. A história nos é contada de que aparece-lhe o Senhor. Não vem através de nenhuma outra manifestação a não ser do próprio Deus. É aquilo que a teologia chama de teofania, a manifestação da presença de Deus antes da encarnação do próprio Cristo. Aqui é Cristo se manifestando antes ainda do Verbo ser encarnado. Se manifesta a Isaque com uma palavra de direção.
E se você puder anotar e sublinhar na sua Bíblia, tenho certeza vai ser de muita utilidade para você. No meio das nossas lutas, é sempre importante você entender de que Deus fala conosco. Deus não nos deixa entregues a nós mesmos nos nossos momentos mais difíceis. Há uma tendência natural de achar de que a situação sendo difícil, você está sozinho. O texto nos informa do contrário. Quando a fome chegou, chegou com ela uma palavra de Deus. Há sempre uma palavra de Deus nos nossos momentos de maior necessidade. O Senhor se manifesta e fala com ele, dando direção. Deus tem direção para a nossa vida. Deus tem direção para os momentos onde nós não sabemos o que fazer. Quando estamos prestes a tomar uma decisão que é forçada pelas circunstâncias. A situação onde estamos, ela é difícil, nós não temos para onde ir, nós não temos mais o que comer, o que naturalmente se faz? Busca-se abrigo num lugar melhor. Então Deus vem, o anjo se manifesta, e vem dizendo a Isaac: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. E aqui é que começa a se desenrolar o grande desfecho para a manifestação da bênção de Deus na nossa vida. Nós começamos a entender aquilo que Deus quer mostrar a Isaac e aquilo que o Espírito Santo de Deus quer mostrar a cada um de nós nessa noite. De que o segredo não é o lugar, o segredo é a presença de Deus. Não é o lugar que nos faz bendito, é a obediência a uma direção clara de Deus que nos faz abençoado, a despeito das dificuldades que o lugar que estamos nos impõe. A ordem de Deus parece absurda, e há ordens de Deus que parecem absurdas por vezes. A lógica manda você fugir, a lógica manda você encontrar uma saída, e Deus vem na contramão e diz: fica nessa terra que eu te disser, habita nela, e eu vou ser contigo. Eu vou dar à tua descendência estas terras, e eu vou confirmar a promessa que eu fiz a teu pai. O segredo para se vencer esses momentos difíceis começa a se desenrolar logo no início do texto. Seguir a direção de Deus. No meio das nossas crises, no meio das nossas lutas, é importantíssimo estarmos sintonizados com a voz do Espírito de Deus. A direção clara de Deus, apontando aonde nós precisamos ir, aonde precisamos ficar, fará toda a diferença na sua história. Com Abraão foi: sai. Com Isaac foi: fica. Deus é assim. A fórmula e a direção para um necessariamente não é para o outro. Só porque fez com teu pai não quer dizer que vai fazer com você. Deus tem os seus caminhos, Deus tem as suas fórmulas, Deus tem o seu tempo. Ele diz para Abraão: sai da sua terra, deixa esse lugar, eu vou te levar para uma terra que ainda vou te mostrar. Mas agora, Isaac, na mesma realidade, houve o mesmo Deus, mas houve uma direção diferente. Fica. Como ficar num lugar de dificuldade? Como decidir permanecer num lugar que não me faz bem? Como permanecer numa família, num casamento, numa empresa, num relacionamento em que as evidências são claras? A fome, escassez. E você pode pegar a fome aqui e aplicá-la não só sobre a ausência de alimento, é a ausência de carinho, é a ausência de respeito, é a ausência de amor, a ausência de uma série de coisas. Eu estou passando fome aqui, fome, e Deus vem e diz: fica. É difícil quando você ouve Deus te mandar ficar no lugar aonde não está te fazendo bem. Fica.
Aonde? Aí onde você está. Fica aí, nesta terra, nessa que eu te disser, na terra da fome, na terra da escassez, na terra da ausência de recursos. Fica, habita nela, e eu serei contigo. Algumas vezes Deus nos permite ficar nos lugares de intensas privações, para que possamos reconhecer que a nossa provisão vem única e exclusivamente dEle. Para que nós possamos entender de que Ele é o nosso provedor. Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Isaac decide ficar. A minha decisão, aquilo que Deus fala comigo, faz a diferença. Tem gente que Deus manda ficar, ele vai. Tem gente que Deus manda ele ir, ele fica. Eu acho que ele entende errado. Ele entende, ou se faz de desentendido. Pessoas que vivem dentro de um conflito, dizendo: eu devia ter ouvido o que Deus me falou. E Deus fala de inúmeras maneiras. Deus fala através de uma mensagem como essa. Deus fala através de um amigo. Deus fala através de um pai. Deus fala através de circunstâncias. Deus fala, e às vezes você, inclinado pelo seu próprio coração, vai na direção contrária. Há uma história que nos é narrada com uma certa tristeza até, quando um homem que morava na terra de Belém, e a terra do pão, falta pão, ele decide pegar a sua esposa com seus 2 filhos e dizer: vou para outro lugar. Quando ele vai para o lugar aonde sequer ele sabia se era o lugar que Deus queria que ele fosse, lá morre não só ele, como seus 2 filhos. E a história que eu estou narrando é a história da família de Noemi. E lá volta ela para a casa de Belém, a casa do pão, porque o seu marido decidiu ir numa direção que Deus não tinha para ele. Quando nós seguimos na direção de que Deus não tem para nós, nós expomos a nossa vida a um risco desnecessário. É bom você sempre ouvir o que Deus tem para dizer. Deus dá a direção. Quem sabe você chegou aqui hoje à noite em meio a alguns conflitos, em situações que você diz: faço isso, faço aquilo outro, vou para lá ou fico aqui, norte ou sul, leste ou oeste, qual a direção? Deus te trouxe aqui hoje à noite. Deus colocou hoje você sintonizado aí no nosso link, para que você saiba de que há um Deus que fala conosco nos nossos momentos de inquietação, para nos dar direção. A palavra de Deus é fonte de direção para a nossa vida. O nosso coração pode tantas vezes ficar inclinado a ceder aquilo que aparentemente é o melhor, mas nem sempre é. Há caminhos que para o homem, diz a palavra, parecem ser bons, mas o seu fim é a morte. Deus chama Isaac e diz: fica nesta terra, porque há uma promessa. O fato da dificuldade chegar não quer dizer de que a promessa não vai acontecer. Tem gente que diz assim: Deus me disse que me daria uma família e que ela seria feliz, mas Deus não te garantiu de que você não enfrentaria lutas. Para construir um lar feliz, você vai ter que aprender a permanecer quando a fome chega. Ninguém constrói nada que vale a pena se vive fugindo de um lado para o outro. Porque é assim: ora para Deus abrir a porta de um emprego. Ele vem, Deus abre uma porta de emprego, vem dar testemunho, preenche o testemunho, quer dar um testemunho. Depois de um longo tempo de desemprego, abriu-se uma porta sobrenatural. Só podia ter sido Deus. E eu estou lá, recebi agora o meu primeiro pagamento, estou feliz.
Passa-se alguns meses. Como em qualquer trabalho, vem desafios, vem momentos difíceis. O que é que a pessoa faz? Eu já estou começando a achar que esse negócio não é de Deus. Eu já estou começando a achar que aqui não é o meu lugar. Eu estou começando a buscar uma nova oportunidade no mercado de trabalho. E mesmo empregado, você já está, se não na sua hora free, até mesmo na sua hora de expediente, enviando alguns currículos por aí. Afinal de contas, a terra onde Deus te colocou começou a passar por um momento de luta, de fome, de privação, e você fica pulando de galho em galho, de emprego, de igreja em igreja, e alguns de família em família, de relacionamento em relacionamento, porque você não entendeu de que o segredo é permanecer aonde Deus te mandou ficar. As lutas vêm, mas Deus relembra Isaac de que havia um compromisso. O texto se desenrola e dentro dele o Senhor lembra a Isaac: eu vou abençoar sua descendência e todas as nações da terra. E olha o versículo 5 por gentileza: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus estava lembrando a Isaac, e o Espírito de Deus te lembra hoje à noite. Há uma promessa: fique. Tem gente que, se Deus disse que faria, vale a pena esperar, por mais difícil que pareça. Permaneça, fique. Aprenda a permanecer fiel nos dias mais difíceis. Aprenda a pagar o preço quando nem todo vento é favorável. Deus está ensinando a Isaac de que o segredo para florescer é permanecer. Quando você vai a João capítulo 15, e o Senhor Jesus usa a figura da videira sendo o próprio Cristo, e nós sendo os ramos, Ele diz: todo aquele que permanece em mim dá fruto. Tem que permanecer. As pessoas não permanecem. Há um índice de infidelidade em todas as coisas, uma ingratidão. Muda-se de lugar, de coisas, muda-se de restaurante, de comida, muda-se de tudo, muda tudo. E você pega isso e aplica para a sua vida como um todo. Não está bom para mim, eu descarto. Vou tentar a sorte de outro jeito. Eu vou no lugar aonde tem pão. Deus diz para Isaac: fica, eu tenho promessa. Fica, eu não me esqueci daquilo que prometi a seu pai. Fica, porque a fidelidade dele produzirá efeitos sobre toda a sua descendência. Fica, fica, fica. Há uma promessa. As promessas de Deus não ficam invalidadas diante das dificuldades que enfrentamos. Tem gente que diz assim: está difícil demais agora, Deus não pode fazer. Então você não conhece o Deus que você serve. Tem gente que acha que agora ficou difícil demais, Deus, e agora? Ele até disse que faria, mas agora eu acho que não dá mais. Não. As nossas dificuldades e os períodos de escassez não fazem com que as promessas de Deus fiquem inválidas. Não muda nada. Se Deus falou, espera. Está difícil, mas para Deus não há nada que seja demasiadamente difícil. Quem foi que disse que é difícil demais para Deus? Pode ficar difícil demais para nós. Pode ficar difícil demais para você e para mim. Mas para Deus, nada é impossível. Deus diz para Isaac: fica, obedeça a minha voz. E a história se desenrola a partir do verso de número 6, com um ato de obediência. O meu ato de obediência a uma direção clara de Deus trará resultados fantásticos.
Olha o que acontece no verso de número 6. Porque a história, o segredo dessa história está no versículo 6. Isaac, pois, ficou. Porque tem gente que Deus fala, ele não fica. Tem gente que Deus se revela, é manifestação de tudo quanto é jeito, visita você em sonho, Deus entrega a palavra a você, mas você é teimoso igual a mula. Você não fica. Isaac ficou. Contra todas as possibilidades, Isaac prefere escolher obedecer à voz de Deus do que à voz do seu coração. Às vezes tudo vai te levar a ficar convencido de que não vale a pena mais ficar, mas Deus vai falar com você. E quando você for pôr na balança, por favor, pese mais o que Deus diz do que as circunstâncias tentam te convencer. O que nunca vai passar é a palavra do Senhor. Todas as outras coisas passam. A palavra de Deus permanece para sempre. E Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Entre uma coisa e outra, fique sempre com a palavra. Fique com a palavra. Fique com a direção de Deus. Pode ser absurdo. Os seus amigos podem dizer que você está maluco. Lembra daquele tempo que você se converteu? E naquela época que você começou a vir à igreja, e os seus amigos te convidavam para ir nas atividades que antigamente, sem conhecer a Cristo, você fazia. Você ia para as baladas, você ia para happy hour, e você ia para aqueles grupos, você ia para aquela churrascada regada a cerveja, e você aquele negócio, até que um dia Deus diz: esse não é o teu lugar. E os teus amigos falam na sua cabeça e chegam a ponto de dizer: ele ficou maluco. Lavagem cerebral. Já falaram isso a teu respeito? Fizeram uma lavagem cerebral nele. Aqueles crentes abduziram ele, levaram ele numa sala, e a base de tratamento de choque. Mal sabem eles que aquilo que mexeu conosco foi o poder da presença do Espírito Santo. E quando você fica diante dessas situações, como vale a pena seguir a direção? Eu não conheço uma pessoa sequer que escolheu seguir a direção da voz de Deus e se frustrou. Mas eu conheço milhares de pessoas, e eu não estou aqui usando de exagero na minha colocação. Eu conheço milhares de pessoas que se arrependem amargamente de terem escolhido ouvir a voz do seu coração do que a voz de Deus. Isaac fica. Está difícil, mas ele fica. E Deus sempre vai honrar quem decide obedecer. Ah, Deus honra quem obedece. Ah, Deus se alegra com aqueles que, mesmo diante de todas as impossibilidades, tomam um passo de fé. Todos vão, eu não. Todos deixam, eu não. Todos jogam tudo para o alto, eu não. Eu vivo da direção que Deus me deu. Isaac decide ficar. E quando ele obedece à voz de Deus, ele começa a agir de uma forma, a princípio, um tanto incoerente. Você já percebeu de que às vezes agimos incoerentemente? Quando você coloca as suas atitudes sobre a base daquilo que é lógico e racional. O texto diz que quando Isaac decide ficar, verso de número 12, acontece uma intercorrência. Rebeca era uma moça bonita. Ele, com medo, faz um acordo com ela. Aliás, ele aprendeu isso em casa. Cuidado com o que você faz. Teus filhos aprendem só de ó. A história era conhecida. Se você pegar o que acontece no capítulo 12, acontece exatamente igual no capítulo 26. Quando Abraão vai com Sara para o Egito, o que ele diz que ela é dele? Irmã. Quando Isaac vai com Rebeca e decide ficar em Gerar, ele vem com que história? A mesma. Funcionou com o papai.
funcionará comigo. Ele disse: olha, essa moça, ela é só minha irmã. Mas, meu irmão, o povo está de olho. Você consegue enganar alguns por algum tempo, diz o célebre presidente, já falecido há alguns séculos, Abraham Lincoln. Mas você não consegue enganar todos o tempo todo. Uma hora, eu acho que Rebeca deu uma ajeitada no cabelo, passou um perfume e passou do lado de Isaac e disse: faz isso comigo, minha filha. Nós estamos aqui num teatro. E de repente, ele numa conversa, faz aquele carinho nela. Sabe, aquele chamego. Porque tem carinho de irmãos e tem carinho de marido e mulher. Carinho de irmão é carinho de irmão. Ei, beleza? Já viu carinho de irmão? Faz assim no cabeludo. Ei, como é que você está? Bem? Um abraço de irmão. Você já viu como é que o irmão abraça? Vem cá, pastor Mica, você que é o meu, por gentileza. Normalmente, irmãos de sangue, eu estou dizendo. E aí, meu, beleza? Como é que tá? Beleza. É ou não é? Irmão, e aí, beleza? Como é que tá? Firme aí, papai, tá bem? Jóia? É assim ou não é? De mulher, não. É, mulher não. É homem, irmão. Que é isso? Conversa é essa? Você quer fazer papel de mulher? Sai fora, Mica. O Senhor te repreenda. Volta para o seu lugar. Misericórdia. Agora, carinho de marido e mulher é diferente. É ou não é? É aquele negócio, amor, parece gato de armazém. É ou não é? É aquele chamego que faz um cafunézinho diferente. Eu sei que Isaac fez uma carícia, verso número 8. Acariciava Rebeca. Ô bem, saudade desse negócio de falar que a irmã não está dando certo, não. E Abimeleque bota o olho e diz: é evidente. O carinho foi explícito. É evidente que ela é tua esposa. Ele deve ter lascado um beijo nela. Vem cá, Rebeca. Quer saber de uma coisa? Não aguento mais. Deve ter dado um beijo francês. Puxou Rebeca para o lado e lascou-lhe um beijo. E a Bíblia é evidente que ela é tua esposa. Cria-se uma contenda. Abimeleque diz: como é que você faz um negócio desse? Os homens, não sabendo que ela é sua mulher, podiam ter tomado ela para si e podia ter causado um grave delito sobre nós. E a história começa a se ajeitar. A verdade vem à tona, porque toda verdade, uma hora, vem à tona. Não tem conversa. Uma hora, aqui o lobo uiva. Uma hora, aquilo que você, uma hora alguém levanta o tapete. Uma hora, a verdade vem à tona. Quando já havia se definido a realidade dos fatos, Isaac toma uma segunda atitude no texto que é fantástica, verso número 12. Semeou Isaac naquela terra. Porque uma coisa é você decidir ficar, outra coisa é você decidir semear. Por quê? Porque quem semeia gera no coração a expectativa da colheita. Tudo que se semeia leva tempo para colher. Porque tem gente que diz assim: eu vou ficar. É por enquanto. Você decide ficar. É igual aquela história de um menino numa sala de aula, de que ele estava de pé na sala de aula, e a professora disse assim para ele: senta, menino. Eu disse: não sento. Senta, menino. Não sento. Senta, ou eu vou chamar sua mãe e você vai para a diretoria. O menino senta e diz assim: mas por dentro eu estou de pé. Tem gente que às vezes é assim. Ele fica, mas por dentro ele já foi. Ele decidiu ficar para não contrariar a Deus. Ele decide ficar por causa da pressão. Ele decide ficar porque ele não quer dar o braço a torcer. Mas Isaac me ensina algo no texto.
ele decide semear. Ele semeia na terra, porque a sua atitude de obediência a Deus deve ser de maneira tal que as suas ações possam comprovar a sua decisão. Ele decidiu semear. Ele te disse: se Deus disse que Ele me abençoaria aqui, eu vou lançar a minha semente. Ah, meu irmão, que ato de fé! É numa terra seca, numa terra que está cheia de fome, numa terra que não brota nada, você pegar uma palavra de Deus e dizer assim: eu vou ficar, e você decidir sobre uma palavra lançar uma semente. Olha o que acontece. O texto diz que ele semeia, e naquele mesmo ano Deus o surpreendeu. Você sabia de que Deus pode te surpreender num prazo muito menor do que você imaginava? Você sabia de que a sua atitude de obediência pode gerar um ambiente que vai te deixar extasiado? No mesmo ano, ele recolheu 100 por um. Para cada semente, 100 de volta. Para cada semente, 100 de volta. Porque o Senhor o abençoava. A bênção de Deus sempre vai repousar por aqueles e sobre aqueles que decidem andar firmados na sua palavra. Deus não depende das situações climáticas, do tempo certo, se é favorável ou não para abençoar alguém. Isaac decide semear naquela terra. Eu fico, mas eu vou semear na outra. Eu vou ficar aqui, mas eu vou lançar minha sementinha num outro lugar. Não. Isaac disse: se é aqui que Deus mandou eu ficar, aqui eu vou lançar as minhas sementes. E o Senhor o abençoa. E o texto diz no verso 13 que ele enriqueceu muitíssimo, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira de que os filisteus lhe tinham inveja. Aprenda uma coisa que eu vou te dizer hoje. Tira da sua cabeça achar que você vai começar a prosperar e ninguém vai ficar com dor de cotovelo. Aliás, uma boa evidência de que você está indo bem é quando começa a te invejar. Quando o pessoal começou a falar mal, quando começar a fazer fofoca, quando começar a fazer intriga, quando o teu nome estiver em muita roda, alegrai-vos, porque ninguém fala de cachorro morto. Quando o teu nome estiver, começa a glorificar. E a prosperidade chegou. Aleluia. Porque até então ninguém falava de Isaac. É só você começar a dar certo que o pessoal vai botar zóio gordo. Lembra? Tinha um personagem de um programa, acho que era do quadro de Chicanizo, acho que é a Zeca Pimenteira. Era assim: eu queria ter isso aí. E abrir um zoião assim, ó. Porque ninguém inveja o que é ruim. As pessoas só invejam o que é bom. Isaac ficou riquíssimo. Muitas ovelhas, muito gado. O homem prosperou e lhe tinham inveja. E eles começaram a agir contra ele. Aprenda uma coisa: toda onda de favor de Deus vai gerar uma onda de oposição. Sempre foi assim. Quando te virem decolar, pode ter certeza, vão tentar te segurar. O pessoal veio e começou a entulhar poço. Os poços que eram de seu pai, por herança, que o pai havia cavado, ainda lá atrás, vieram e encheram eles de terra. É jogar areia no negócio. Começou a jogar, e veja só, sem água, o que acontece? O gado, sem água, o que acontece com a plantação? A folha seca.
vão tentar criar situações para te impedir de continuar crescendo aonde Deus te plantou. Mas saiba de uma coisa: quando Deus decide abençoar alguém, não há quem possa impedir o agir de Deus. Quando alguém decide ficar debaixo da palavra, agir debaixo da palavra, quando Deus decide abençoar alguém, sai da frente, porque ninguém pode atrapalhar o que Deus começou a fazer. Começa a jogar areia, terra no poço. E olha o que o texto diz. Verso de número 18. Isaque tornou a abrir os poços que se cavaram no dia dos seus pais. Porque começou uma discussão entre os pastores de uns e dos outros. Está vendo como a história quase se repete? Lembra da história dos pastores de Ló, que contenderam com os pastores de Abraão? E de repente, Ló decide se afastar de Abraão. Começa a mesma história. Mas sabe o que é que Isaac faz, o que eu e você precisamos fazer? Afaste-se e não perca tempo com discussões inúteis. Tem gente que gosta de perder tempo com gente que só quer te atrapalhar. Meu irmão, pare de perder tempo com discussões inúteis. Há um texto de Provérbios, capítulo 23, verso de número 9, eu acho ele fantástico. Ele diz assim: não perca tempo, essa é a nova versão transformadora. Não perca tempo falando com o tolo, pois ele despreza até os conselhos mais sensatos. Você fica às vezes perdendo tempo, gastando saliva com coisas que não vão acrescentar em nada na sua vida. Vá para frente. Entulhou um poço aqui, abre outro. Porque o que faz a diferença é a bênção de Deus. Entulhou um aqui, abre um novo. Deus vai fazer água melhor brotar, o novo que se abriu do que o antigo que fecharam. A vida do crente é assim. A vida de quem anda na palavra é assim. Deus faz você prosperar, mesmo quando tudo parece contra você. Taparam um poço, lá foi ele e abriu um novo poço. Agora pergunta: você acha que eles se deram por satisfeito? Versículo de número 20. Os pastores contenderam com os pastores de Isaac e disseram: esta água é nossa. E chamou o poço de Ezeque. Versículo 21. Então cavaram outro poço. Anota isso aí por gentileza. Em meio à sua jornada de obediência a Deus, mesmo quando tudo e todos forem contra você, não desista nunca. Continue. Tudo é contra, todos são contra. Estão tentando me impedir, tentam tapar os meus poços, tentam roubar a minha água. Cava outro. Porque o segredo não é o poço, o segredo é a bênção de Deus sobre você. Onde você colocar a planta dos seus pés, Deus disse para Josué: aonde você pôr a planta, vai prosperar. As pessoas não entendem isso. O segredo não é o lugar, o segredo é a pessoa. Quando você está debaixo da bênção, meu irmão, onde você chega, começa a florescer. O lugar onde você é depositado começa a romper, porque a bênção de Deus está sobre pessoas. É por isso que às vezes há uma cultura, dentro de um certo sincretismo religioso, onde as pessoas vêm. Isso acontece muito, principalmente aqui no culto de terça, que é um culto de fé, é um culto, de vitória, sobrenatural, palavras assim, de ousadia. Acaba o culto, vem gente com chave de carro: pastor, você não podia ungir meu carro? Eu falei: eu não unjo o carro, porque você já imaginou o seguinte: eu oro pela chave, se alguém rouba a chave, levou a bênção. A bênção estava na chave. Tem gente que vem com documento: pastor, o senhor não podia passar o óleo no documento? Não passa o óleo em documento. Imagina uma coisa: se rasgar o documento, rasgou a bênção. Agora eu posso orar por você, para Deus te abençoar, porque isso quer dizer de que a bênção de Deus está sobre pessoas.
Aonde você for, Deus vai te abençoar. É por isso que você não pode desistir nunca. O que o inimigo estava tentando fazer com Isaac, e o que o inimigo tenta fazer conosco constantemente, é criar obstáculos para nos fazer desistir. Mas quem não desiste, sempre alcança o melhor de Deus para a sua vida. Isaac insiste. Ele cava outro poço, até que chega no verso 21, e por causa desse também contenderam. Você diz assim: meu Deus do céu, eu já abri 3 vezes. Tem gente que já tentou tanto dar certo que já desistiu. Não vale a pena. O texto continua, verso 22, eu estou indo para o fim. Partindo dali, cavou ainda outro poço. Eu gosto da insistência de homens e mulheres que preferem depositar a sua esperança em algo que Deus disse a seu respeito, do que contra a oposição que se levanta contra ele. Todo mundo vem contra, eu abro outro. Fecha a porta, Deus vai abrir uma melhor. A gente cantava antigamente: se uma porta se fecha aqui, outras portas. Mas parece que a gente canta, mas não acredita. Porque a gente senta às vezes diante daquela porta e fica: meu Deus, essa porta, meu Pai. Aí você vem e ora: Senhor, derruba essa porta, Pai. Todo impedimento, Pai. Olha, Deus, eu sou contra todo fechamento de porta. Oh, Deus, derruba a porta. Você ora para o pé de cabra gospel. Você ora para vir um chaveiro espiritual. Você vem de tudo quanto é: arranca a porta. E Deus está dizendo: eu tenho algo melhor para você. O que Deus quer ensinar Isaac, o que o Espírito de Deus quer ensinar a mim e a você nessa história, é de que o segredo é obediência à direção de Deus. Se Deus deu direção, continua. Levou o seu poço, deixa levar. Deus tem um melhor para você. Cava outro, cava outro. Chegou um tempo, verso de número 22, que por este novo poço que Isaac abriu, não mais contenderam. Vai chegar uma hora que o inimigo vai dizer: larguei mão. Você não desiste nunca. Pelo amor de Deus, vou incomodar outro. Porque a palavra de Deus diz: resistir ao diabo, e ele fugirá. E vai arrumar outro, porque isso aí não derruba não. Ah, meu irmão, aqueles que permanecem, aqueles que insistem, aqueles que quando a porta fecha, ele diz: fechou. Ah, mas Satanás vai abrir uma melhor. E você continua orando até ver algo novo de Deus acontecer, até que você chama o lugar de Reobote, lugar amplo. O lugar que Deus tem para você é sempre melhor do que o anterior. No lugar onde Deus te mandou ficar, sobre a palavra, sobre a sua atitude de fé, mesmo contra toda oposição, Deus decide abençoar Isaac. E esse Deus não mudou. Ele continua fazendo a mesma coisa na nossa vida hoje. Hoje. A história termina dizendo que naquela mesma noite o Senhor apareceu a Isaac mais uma vez. A história começa com o Senhor aparecendo a ele. Mais uma vez o Senhor aparece e diz: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, eu sou contigo. Eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a sua descendência, por amor de Abraão meu servo. E naquele lugar, olha como a história termina, no lugar que começa a ser narrado como lugar da fome, Isaac levanta um altar ao Senhor, arma a sua tenda, e no lugar da escassez, transforma-se num lugar de adoração. Deus continua fazendo a mesma coisa. Deus continua pegando pessoas dentro de situações e contextos absurdos e dizendo: fica sob a minha palavra, vai nessa direção,
vá ali, vá aqui, permaneça. Mas sobre a palavra de Deus, sempre vai chegar o tempo aonde, ao invés da tristeza e da dor, haverá um momento de adoração pela fidelidade e pelo favor de Deus sobre as nossas vidas. A história se desenrola. Você começa a ver o que Deus faz na vida de Isaac. É tão lindo ver o desfecho. Dali ele vai ter com Abimeleque. E a história daquele que antes era invejado começa a ser admirado. Deus faz isso conosco. Deus pode fazer isso com você. O segredo é seguir a direção da palavra de Deus. Onde você está hoje? Qual é a realidade da sua vida nesse momento? Talvez você tenha chegado aqui dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. O momento é difícil, a situação é contrária. Eu confesso que eu estou inclinado pelo meu coração e por aquilo que eu tenho ouvido por aí, a tomar essa ou aquela atitude. Mas eu te desafio hoje à noite a falar com Deus. Uma oração pode mudar tudo. Uma oração muda não só uma decisão hoje, mas o desfecho de toda uma história, por causa da manifestação da palavra de Deus. Eu quero orar com você. Fique de pé, por favor.